Deus pretende fazer o impossível através de um povo rendido. E o que a esperança faz é que ela nos posiciona a uma rendição. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando o Espírito Santo nos cela, amém, nós temos uma confirmação, não é uma autoconfiança, amém, mas pelo meio do Espírito Santo a gente tem uma certeza que nós não estamos só, ok? Como eu terminei a palavra de Deus na quarta-feira passada, que a gente falou sobre que quando a gente não sabe, o Espírito Santo intercede por nós, nossas fraquezas, com gemidos, ele intercede por nós. Nós sabemos como orar, mas o Espírito Santo nos ajuda. Amém? Como conselheiro, como instrutor de como nós devemos andar nesse caminho para avançar no meio do reino de Deus. A culpa, como eu disse, eu sempre falei isso, ela tem umas rédeas e ela quer te manter nesse lugar de angústia, de tristeza. A culpa não resolvida, amém? Ela te traz uma incerteza, uma desconfiança, um desequilíbrio emocional. Porque você acha e vive muitas vezes, é o que Satanás tenta nortear nossa vida, num lugar que eu não sou perdoado por Deus, ou Deus não me perdoou. Eu não me sinto perdoado, eu não me sinto limpo. É normal isso, tá, queridos? Porque o Satanás é sujo e ele quer sujar você. Então ele quer sempre te manter impuro e sujo. Um tempo atrás eu conversei com uma irmã, faz tempo, e ela disse ao meu coração, ela disse assim: pastor, eu tomo banho, mas eu me sinto sujo. Eu tomo banho, mas eu ainda me sinto sujo. Sabe, eu vou lá e assim, eu procuro tomar banho algumas vezes a mais dos dias, né? 2, 3 banhos, 4. Ela dizia que ela tomava banho, mas mesmo que eu não tomava banho, que ela saía do chuveiro, ela se sentia suja. A culpa, amém, ela faz isso na minha e na tua vida. Ela nos mantém num lugar onde nós nos sentimos sujos. Que nós olhamos e assim, pai, eu não estou limpo. Eu não estou limpo, eu não estou limpo. Você, na verdade, se torna escravo dela, né? Ela vem cauterizando a nossa mente. Novamente, Deus ele pretende fazer o impossível através de um povo rendido. Então, toda vez que nós somos e representamos o Senhor, amém, como embaixadores e como um povo rendido, vem o encorajamento do próprio Espírito Santo, amém, te inspirando a sair desse lugar a qual muitas vezes você e eu nos colocamos, ou Satanás tenta nos colocar. A obra especial do Espírito Santo nos convence de que somos filhos profundamente amados de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Abra comigo Romanos, capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, ele torna real o amor de Deus em nossas experiências. Ele nos conecta à realidade do amor de Deus por nós, que foi derramado de maneira conclusiva na cruz. Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Novamente. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Quem já passou essa situação de se sentir culpado, mas o próprio Espírito instiga o seu coração, te inspira dizendo assim: você foi perdoado. Você está sendo perdoado. Ele te perdoou. Dos teus pecados eu não lembro mais. Quem já passou, amém, esse tipo de pensamento, quem já viveu essa luta na sua mente, aonde um lado o inimigo está dizendo você não foi perdoado, e o outro lado existe uma inspiração do Espírito Santo lhe dizendo que te ama e lhe dizendo que você já foi perdoado. Então existe uma luta constante em nossa mente. De um lado o inimigo, amém, nos querendo manter nas rédeas da culpa, e o outro o Espírito Santo tirando as vendas dos nossos olhos e mostrando que nós já somos perdoados. Amém, queridos? Nós já somos perdoados. A falta de esperança, ela tira da minha consciência a beleza do sacrifício. E é aqui que eu quero, amém, dar início à mensagem. A falta da confiança, amém, ela nos tira, a falta da esperança, ela nos tira, amém, a consciência da beleza no sacrifício.
Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, amém, nós olhamos diversas vezes somente no culto de ceia. Quando a gente coloca a mesa aqui, colocamos o pão, colocamos o cálice, aí a gente lembra que alguém morreu pelos nossos pecados. A gente lembra que alguém veio cumprir a lei. Quando nós falamos de cruz, pode ver que a cruz em nossos lábios, ela não está constante em nossos assuntos evangélicos. Por quê? Porque a cruz, amém, ao mesmo tempo que ela nos reconcilia, ela também nos acusa. Por quê? Porque nós podemos estar vivendo na carnalidade no momento. A gente não vai lembrar da cruz. Porque a cruz significa que eu devo matar a minha carne. Pode ver, todo cristão mediano, ele não fala da cruz. Eu vou levar o link aqui, nós vamos encerrar, mas com chave de ouro. Todo cristão mediano não lembra da cruz. Um tempo atrás eu falei, o cheiro da cruz, ela tem que estar, amém, nas narinas do verdadeiro cristão. Todos os dias. Todos os dias ele respira o cheiro da cruz. Porque ele lembra, amém, que aquilo que Cristo fez foi definitivo. Então o cristão morno ou o cristão mediano, ele não fala da cruz, ele não verbaliza a cruz. Porque a cruz é o ponto central de todo o cristianismo. O que Cristo fez, amém, nenhum ser humano tem a capacidade de fazer. O que Cristo fez por mim e por você. Existem as fragilidades do ser humano e existe uma resposta de Deus. Deus sempre compreendeu o ser humano na sua totalidade. E por tamanha compreensão, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, em sacrifício em nosso lugar. Como eu disse, quando ainda éramos, amém, transgressores, perdidos, separados, perdidos, pecadores, Ele olhou, amém, para mim e para você e nos resgatou. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz. Então, o que Ele veio falar, eu falei na quarta passada, o Senhor veio salvar o que estava perdido. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio salvar aquilo que estava perdido. A obra de Cristo na tua vida, ela é uma remoção de tirar, de apagar, de cancelar todo o escrito de dívida. Foi cancelado na cruz do Calvário. A obra de Cristo na tua vida é a remoção, é de tirar, é de apagar, é de cancelar. Todo o escrito de dívida foi cancelado na cruz do Calvário. Como que eu faço para me ver livre de todos os laços de culpa? Eu olho para a cruz de Cristo, que Ele me reconciliou por meio do seu corpo. Então, quando eu olho para isso que foi, amém, cancelado todo o escrito de dívida, amém, naquela cruz, abra comigo em Hebreus, capítulo 10. Daqui o texto vai ser um pouco extenso para eu fazer uma leitura para você, mas é necessário a gente fazer isso. Você me dá uns tempos aí, vamos dar uns minutos a mais hoje, amém? Hebreus, capítulo 10. Vamos lá. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que eu divido, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Por isso que Cristo veio ao mundo e disse: sacrifício e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. E então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Tá? Queridos, existe, amém, naquele tempo, e na Bíblia também está falando, que vocês sabem o que nós ganhamos tempo, tá, irmãos? Que existe o dia da expiação, o dia do perdão, ok? Então o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, você conhece muito, e oferecia
representando o povo. Um holocausto, um sacrifício pelo perdão dos pecados. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo Lugar e aspergia aquele sangue. Ele estava lá e oferecia. Disse, ó, eu estou aqui oferecendo um sacrifício pelos meus pecados e pelo pecado do povo. Então aquilo, amém, a palavra seria cobrir. Cobria por um determinado tempo, por 12 meses. E depois precisava fazer a renovação de novo. E quando tinha que fazer essa renovação, vinha a lembrança de tudo que fizeram de errado de novo. E lá ia o sumo sacerdote, uma vez por ano. E só cobria por 12 meses. Só por 12 meses. Só por 12 meses. Cobria, não arrancava. E aqui está a beleza mesmo de um sacrifício. Versículo 8. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas de holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, e nem deles te agradasse, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento da vontade que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Olha o versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos, repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios, que nunca puderam remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testifica a respeito. Primeiro ele diz: essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em suas mentes. E acrescentou: dos seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais. A palavra seria, amém, no original, deixa eu procurar aqui, Yom Kippur, né, que no hebraico significa cobertura. Então o que o sacerdote fazia, o sumo sacerdote fazia, ele cobria por 12 meses, mas ele não arrancava, ele só cobria por um ano. Aí quando Jesus veio, amém, como uma ovelha destinada ao matador, sem ter nenhuma mancha, se ofereceu e fez um sacrifício definitivo, nos livrando de toda a culpa e de todo o pecado. Eu sei que eu ministrei em uma das ministrações aqui que eu falei, o que Satanás não quer é que você venha viver essas verdades bíblicas, porque você vivendo as verdades bíblicas, você é liberto de todo sentimento de culpa que te mantém nas regras. O que ele não quer, amém, é que você se aproprie, eu falei esses dias, das verdades bíblicas. Ele não quer que você abra os seus olhos e veja que o que Cristo fez foi definitivo. E que você não precisa mais ser um religioso. Que não cumpriu com um determinado tempo. Tem um texto que eu gosto muito de falar, que é João capítulo 1, abra comigo João capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximou-se e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui para mim, queridos. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximou-se e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não cobre, tira o pecado do mundo. Esse tirar, queridos, também é elevar, no original é arrancar da face da terra. Por
Por isso eu gosto muito daquele salmo que diz que o Senhor não, bem-aventurados aqueles a qual o Senhor não atribui mais culpa, porque foi arrancado, foi tirado, não foi encoberto por determinado tempo, como aquele povo estava preso por determinado tempo. Ele veio e se ofereceu para arrancar do mundo. Então quando Jesus olha, amém, para Jesus chegando, e esse texto é um texto que salta sempre o meu espírito, e diz: está aí o Cordeiro de Deus, esse vai arrancar o pecado do mundo. Nós vamos sair de todos os sistemas religiosos e de todos os laços da culpa, porque Ele levou tudo sobre aquela cruz. Tudo sobre aquela cruz. Abra comigo em Romanos, capítulo 4, versículo 7. Romanos, capítulo 4, versículo 7. Aleluia, Jesus. Te amamos, Pai. Te adoramos neste lugar. Te bendizemos aqui, Senhor. Te damos a honra, a glória, o louvor e a adoração neste lugar. Romanos, capítulo 4, versículo 7, diz assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Versículo 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui mais culpa. O que Satanás também diversas vezes nos faz? Ele faz essa desconstrução do verdadeiro Evangelho para que você não avance gerando fruto por meio da palavra a qual Deus confiou ao teu coração. E nós ficamos presos a um sistema de culpa, ficamos presos, amém, a um sistema religioso, porque achamos que não somos dignos, que o Senhor, amém, não, ou em partes, o que Cristo fez foi definitivo, mas o Satanás consegue convencer a nossa mente que não foi o suficiente. E aí a gente fica preso aos laços da culpa. E o próprio Espírito Santo muitas vezes não consegue instigar no meio do teu coração, para que nós venhamos ver essas verdades bíblicas, porque o que Cristo fez foi definitivo. Ele nos arrancou deste lugar. Ele nos libertou desse lugar, irmão. Nós estamos aqui dias, amém, quatro, falando diversas vezes, amém, sobre esse sentimento de culpa, como ele trabalha, como ele opera. Mas de 2 quartas, eu creio para cá, eu tenho falado para vocês sobre o Espírito que está nos inspirando e o que Cristo fez por nós, amém, nos arrancando de todo o laço e de tudo aquilo que nos atribui culpa. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Olha o que Cristo fez por mim e por você. E o próprio Espírito Santo, amém, ele vai te instigando, ele vai te convencendo disso. Romanos, o capítulo 4, versículo... Romanos capítulo 3, versículo 24. Aleluia, Jesus, te amamos, te bendizemos. Diz assim, Romanos: a origem da nossa justificação é a graça gratuita de Deus. Você tem que entender que o Espírito Santo te inspira a compreender isso, que você está debaixo de uma graça justificadora. O apóstolo Paulo diz isso. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Novamente, versículo 24. O 23, tá? Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício de expiação mediante a fé, pelo sangue, amém? Pelo sangue derramado, mostrou a sua justiça. Preste atenção no que eu vou liberar sobre a tua vida. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado.
Novamente eu quero encerrar, amém, dizendo aquele versículo que nós falamos desde o começo. Pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então você não está mais preso a nenhum laço de culpa, porque o que Cristo fez foi definitivo, amém? Ele lavou você, Ele purificou você, Ele justificou você por meio do seu próprio corpo. Ele te deu a graça, queridos, amém? A qual você tem a capacidade de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, e ela nos capacita a isso. A graça, ela nos capacita a gente fazer aquilo que a gente não tem a capacidade de fazer. Deus soprou em você, amém? Deus salvou você de você mesmo. Deus salvou você, amém, de todo sentimento de culpa, de tudo aquilo que te amarrava, de tudo aquilo que te prendia. O sacrifício de Jesus foi definitivo. Ei, não precisa contar 12 meses e fazer de novo o holocausto. Não é encobrir, queridos, é arrancar pela raiz, em nome de Jesus. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Olha o que diz no livro de Isaías. Abra comigo Isaías. Tu és santo para estudar. Por isso que nós adoramos a esse Deus, amém? Porque o Senhor é um Deus perdoador. É um Deus que nos ama. O Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele olhou para a raça humana perdida, presa a laços de enfermidades, a sentimentos de culpa, e veio nos libertar. Por isso que eu digo que o Espírito ele nos inspira, e se o Espírito, amém, nos libertou, verdadeiramente somos livres. Você está livre de todo sentimento. Você está livre, amém, de toda a culpa que Satanás coloca sobre o seu coração, sobre a sua mente, fazendo que você seja um religioso, volte a práticas religiosas. Não precisa mais. Aquilo foi uma sombra. O próprio Jesus, amém, como sacerdote, ele se ofereceu como, amém, uma ovelha, e não havia pecado em Cristo. Ele veio cumprir, eu gosto muito de falar isso, porque é uma verdade. Ele veio cumprir aquilo que a gente não tinha capacidade de cumprir pelo seu amor por mim e por você. Porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Você nem entendeu o que é amor. Você entendeu o que é amor a partir do resgate que Ele fez na minha e na tua vida. Agora que você entendeu o que é amor, Ele amou você de tal maneira. O primeiro amor de Cristo, amém, mostrou que de tal maneira Ele nos amou que Ele se entregou por mim e por você. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpuras, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vão comer o melhor fruto desta terra. Novamente, vejam, vamos repetir junto, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpuras, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer o melhor fruto desta terra. Olha o que Cristo fez por mim e por você. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo momento que você for, amém, tomado pela opressão da culpa, todo momento que você for tomado pela desconfiança, ou todas as vezes que a culpa tentando colocar regras em você, você tem que dobrar o teu joelho, você tem que estar perto da cruz, você tem que dizer assim: ei, escuta aqui, o Cristo, amém, reconciliou comigo através da cruz. Amém? Ele diz que dos meus pecados Ele não lembra mais. Ele fez, amém, um sacrifício definitivo. Ele me libertou de mim mesmo. Ele me curou, Ele me sarou, Ele me resgatou. Abra comigo Isaías 53. Esse texto é um texto que muitas pessoas falam, amém, no culto de ceia. Aleluia. Vamos colocar de pé? Se coloca de pé, igreja. Vamos estar ensinando. Quero citar esse versículo com você de pé.
Jesus.